Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, estimados pais, padrinhos das crianças que hoje, nesse dia tão especial, apresentam seus filhos para o batismo na igreja. Hoje é um dia muito especial. O salmista pode resumir a celebração, o dia de hoje, quando diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e exultemos. Estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição, a vida que vence a morte. Jesus que ao ressuscitar, ao morrer, ressuscitar, vem nos trazer uma nova vida, vem recuperar a nossa dignidade que fora perdida, por causa da nossa desobediência, do nosso orgulho, né? Nós nos afastamos de Deus, havíamos nos afastados de Deus, éramos os seus inimigos, né? O diabo colocou a semente da maldade no nosso coração, jogando-nos uns contra os outros e a criatura contra o seu Criador. Então, de uma certa forma, se assim continuasse, com certeza a nossa salvação estava comprometida, as portas dos céus estavam fechadas, porque quando nós nos afastamos de Deus, quando nós impedimos que a luz de Deus, simbolizada aqui no Círio Pascal, ilumine a nossa vida, são as trevas que vão começar a nos rodear, e não mais a luz. Mas a celebração de hoje, por isso diz, este é um dia especial, temos que nos alegrar, dia que o Senhor fez para cada um de nós, alegremos e exultemos. Nós vimos no Evangelho, né, os apóstolos foram até o túmulo, né, no domingo de manhã, bem cedo, e encontraram apenas os panos dobrados, mas o seu corpo não o encontraram. Diz a Escritura, termina o Santo Evangelho, que eles pensavam que talvez alguém, algum soldado tivesse retirado o corpo dali, né? E o Evangelho termina dizendo, de fato eles ainda não tinham entendido, compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Na verdade, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus significa que ele venceu a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido. Quando Jesus desce à sepultura, às profundezas, ali ele nos resgata, e ao ressuscitar, ele vence a morte. É como uma pessoa que está doente, né? A doença nos coloca para baixo, mas quando nós recuperamos a saúde, então nós vencemos a doença. Se fosse o contrário, né? Se nós pereceríamos, era a doença que teria vencido. Então, ao ressuscitar, Jesus mostra que a vida venceu a morte. A palavra de Deus, Jesus é mais forte, é o poder de Deus que destrói o inimigo. Por isso, somos uma nova criatura. Por isso, o salmista canta, expressa alegria, né? O dia que o Senhor fez para nós. Também na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses, né? Diz assim: se ressuscitastes com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo, o que nós devemos fazer? Quando a igreja fala, quando no dia de hoje diz que este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e exultemos. Se na segunda leitura, o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, fala a nós, dizendo: olha, você ressuscitou com Cristo, você é uma nova criatura. Então, o que nós devemos fazer? Esforçar-nos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Queridos irmãos e irmãs, você que é pai e mãe, você que hoje, padrinho e madrinha, toda a comunidade, mas de uma maneira especial, essas crianças que hoje serão batizadas, o dever, o compromisso, a responsabilidade, primeiramente do pai e da mãe, né? É fazer com que essas crianças
na medida que elas vão crescendo e amadurecendo na fé, que elas tomem consciência da sua vocação de cristãos e filhos de Deus, e como eu e você e todos nós, esforcemo-nos para alcançar a vida eterna. É triste quando a gente vê pouco empenho da nossa parte. Nós nos esforçamos para conquistar as coisas desse mundo. Elas são necessárias, elas são importantes, mas a gente não pode esquecer que as coisas do mundo passam. Então, assim como você e eu se esforça, luta e trabalha, usa inteligência, sabedoria, empenho, garra, para conquistar o pão de cada dia que é bonito e necessário, para ter os seus bens, para ter aquilo que precisa, e não tem nada de errado nisso, nós deveríamos também, por isso diz, esforçar-nos para alcançar as coisas do alto. É importante isso, nunca podemos esquecer. Nós estamos de passagem, meus queridos e queridas. Mais cedo, mais tarde, todos nós iremos, o padre, o papa, o bispo, o ateu, à toa, aquele que acreditou e aquele que não acreditou, todos nós partiremos. Mas o que deve nos preocupar, não é tanto o fato de nós partirmos, que todos nós iremos, é para onde iremos quando partiremos. Você já pensou nisso? Para onde você vai, para onde eu vou? Basta olhar para cada um de nós. Como eu vivo a minha fé? Tem um pensador que diz que geralmente a gente costuma morrer da forma como vive. Nós costumamos morrer da maneira como vivemos. Então, basta você ser sincero consigo mesmo. Veja como você vive a fé. Geralmente costumamos morrer como vivemos. Se a pessoa vive longe de Deus, se ela vive distante de Deus, é bem provável que ela vai morrer dessa forma. Só que não é uma boa escolha. Aliás, não é nem inteligente. A pessoa que vive como se Deus não existisse. Se durante a vida que Deus te deu, você viveu fugindo dele a vida inteira, longe de Deus, longe da igreja, longe dos sacramentos, não se alimentou, para onde você vai querer ir depois que morrer? Não quero ser juiz de ninguém, né? Mas eu acho muito improvável, muito difícil, uma pessoa que viveu a vida inteira nesse mundo, conquistou o mundo, mas esqueceu de conquistar o reino do céu. Acho muito improvável que alguém esteja com Deus desta forma. Muito improvável. Para não dizer impossível, vamos usar um termo mais suave. Por isso, São Paulo vai dizer, esforcemo-nos para conquistar, para entrar no reino de Deus é preciso esforço. Vocês que acompanharam a Semana Santa, Jesus se esforçou, Jesus carregou a cruz, Jesus passou pela humilhação, Jesus foi desprezado, humilhado, os santos, os mártires que nós amamos e admiramos, nenhum deles entrou no céu sem se esforçar, derramaram o sangue, não negaram a fé, deram a vida pela palavra de Deus, por isso hoje eles estão com Deus. E aqueles que nada fizeram, estão em outro lugar, e que você e eu sabemos muito bem onde é, e não precisa nem o padre falar. Por isso, meus irmãos e irmãs, se nós ressuscitamos com Cristo, e a Páscoa é a ressurreição de Cristo, portanto todos nós ressuscitamos com Cristo, esforcemo-nos. Para entrar no reino de Deus, é preciso fazer esforço. Lembra aquela passagem que diz a Sagrada Escritura? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque apertada, estreita é a porta da salvação, e poucos passarão por ela. Larga e espaçosa é a porta da perdição, e muitos são aqueles que por ela passarão. Quem está dizendo isso não sou eu, foi Jesus que falou.
fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. O que é entrar pela porta estreita? A vida tem regras. Nós não podemos dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. Isso é uma definição equivocada. Se eu posso fazer o que eu quero, posso sair por aí fazendo mal, matando as pessoas, mentindo, roubando. Eu não sou livre para fazer o que eu quero? Está vendo como a liberdade não é libertinagem, é uma liberdade para fazer o bem, né? A partir do momento que eu uso a minha liberdade para dizer eu sou livre e faço o que eu quero, vivo como se Deus não existisse, tudo aquilo que dá na cabeça eu faço, você é escravo das suas paixões. Isso não é liberdade, isso é escravidão, é um vício, não é virtude. Se eu sou conduzido pelas paixões e não pela razão, quem deve conduzir a nossa vida, nossas atitudes é a inteligência. A inteligência é dom de Deus, mas ela precisa ser alimentada, ela precisa ser iluminada. Se a inteligência que é dom de Deus, nunca escuta a palavra de Deus, você não se alimenta, não vai à igreja, não reza, está muito inserido no mundo, Deus é apenas uma ideia, uma teoria, me parece que não está fazendo um esforço. Fazei todo o esforço possível, esforcemo-nos, esforçai para alcançar as coisas do alto. É preciso empenho. Por isso hoje nós aqui estamos, você que é pai, mãe, padrinho, madrinha, mas não só hoje. O pai e a mãe devem acompanhar o filho sempre. Hoje vocês vêm à igreja, apresenta, mas todos os domingos nós devemos ir à igreja, não só no dia do batismo, não só no dia da primeira Eucaristia, não só na crisma, não só por ocasião do matrimônio. O nosso compromisso com Deus é todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias. Como diz nosso arcebispo, a nossa vida aqui nesse mundo deveria ser um treinamento para entrar no reino do céu. Se você pegar um atleta, pergunta para o atleta se ele fica dormindo todo dia, se ele não treina para um jogo, para conquistar uma taça, para ganhar um campeonato, ele precisa treinar todos os dias, levanta cedo, se priva de muitas coisas, é exercício, é esforço, sim ou não? Quem foi jogador aqui sabe, o padre gostava muito de jogar bola, E eu lembro que quando nós íamos disputar um campeonato, durante a semana a gente treinava, Treinava bastante, porque se não treinasse, quem ia vencer era o adversário. Assim também, meus queridos, Você que estuda e você que trabalha, que se você quer uma promoção lá no teu trabalho, fique dormindo lá para ver, se o outro não te passa na frente. Você fica para trás e o outro vai. Porque você se acomodou. Por isso, esforcemo-nos. Jesus já fez a parte dele. Santo Agostinho disse que Deus não faz nada por nós, porque aquilo que depende de nós é nós que devemos fazer. Ele já fez, não tem mais nada que tudo que ele poderia ter feito por nós, ele já fez. Agora, nós é que precisamos com humildade, sabedoria, precisamos pedir a Ele que nos ajude, mas Deus não fará por mim aquilo que eu devo fazer. Deus não fará por você nem por mim aquilo que compete a mim e a você fazer. Tudo aquilo que depende de você e de mim, somos nós que devemos fazer, não é Ele que vai fazer. Por isso, esforcemo-nos. Exige esforço, renúncia, sacrifício. E não é só um dia, uma semana, não, é sempre, todos os dias da nossa vida. Por isso a palavra esforçai-vos para conquistar. Veja, a conquista maior de uma pessoa é o reino do céu. E nem sempre a gente vê assim. Nós pensamos que a maior conquista é comprar aquela fazenda, aquele carro bonito, aquela casa, aquele objeto. Tudo isso é importante e alegra o coração, mas são coisas do mundo que passam. Amanhã depois você vai passar e vai deixar tudo isso, não sei para quem, talvez até um inimigo. Tem uma frase que diz que herança é um dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem. Herança é um dinheiro que os mortos deixam
para os vivos se matarem. Então lutou em vão, trabalhou em vão. Quando a gente não se esforça para conquistar as coisas do alto, nós nascemos e vivemos em vão, trabalhamos em vão. Como diz a passagem, maldito o homem que confia no homem, enquanto seu coração se afasta de Deus. Bendito o homem cuja sua esperança é Deus. Aonde você deposita o teu coração, qual é a tua esperança? Papa Francisco, nós estamos vivendo o jubileu da esperança. A nossa esperança, ela deve estar centrada na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a esperança que não ilude, essa é a esperança que não decepciona, que não falha, que não mente. Depositar em Deus a nossa vida. Enquanto caminhamos nesse mundo, nós vamos lutar, sim, para ter aquilo que precisamos. Você que é pai e mãe, tem que sustentar a tua família. Não tem problema nenhum se você tem uma casa bonita, se você tem um bom carro, se você trabalhou para ter isso, ótimo. A vida no mundo é trabalho. Sacrifício, ganharás o pão com o suor da tua fronte. É bíblico. Mas também diz, esforçai-vos, não basta só isso. É importante, mas não basta só isso. Deus nos colocou no mundo não só para isso, Deus nos colocou no mundo para conhecer, amar e servi-lo. E assim vivendo, nós um dia, quando não mais estaremos aqui, podermos estar com Ele na glória eterna. Foi para isso que Deus nos fez. Então que esta seja a mensagem do dia da Páscoa. Quero desejar a esta comunidade, as lideranças, pastorais, movimentos, que sempre estão presentes, de uma maneira especial hoje, Pastoral do Batismo, com a nossa coordenadora, que está aqui, Marli, e demais membros, Pastoral Familiar, por esse trabalho bonito, e espero que entre os pais e padrinhos surja também pessoas que ajudem na Pastoral do Batismo, Convide, olha quantos casais que vocês preparam para o batismo, São 4, 5 encontros. Será que nenhum casal é capaz de ajudar? Dedicar um tempo para as coisas de Deus? Uma pergunta que fica, Assim também a pastoral familiar. Quantos casais, quantos encontros vocês fazem com os noivos, São 12, 13. Será que nenhum vocês não são capazes de chamar e convidar, despertar, e nesses 12, 13 encontros que vocês fazem com cada um deles, não surge no coração de ninguém o desejo de servir a Deus? Então é uma catequese que precisa ser revista. Precisa ser revista. Nós temos que suscitar discípulos. Jesus chamou os 12, depois enviou, depois vieram os 72 discípulos, e os apóstolos, discípulos, por onde passavam, eles iam criando as comunidades e convidando as pessoas, formando discípulos. Assim também, todas as pastorais e movimentos, nós somos chamados a constituir discípulos, uma igreja missionária, uma igreja discípula e missionária. Então este é o desejo do padre também, que desperte no coração do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha, Também o desejo, eu vou dedicar também um pouco do meu tempo, vou auxiliar, vou ajudar lá a pastoral familiar, a pastoral do batismo, a liturgia, o canto, enfim, a paróquia, os catequistas, ministros, zelador de capelinha, A igreja está aberta, a igreja convida, vocês são importantes, nós precisamos muito do trabalho dos irmãos e irmãs, o leigo inserido na igreja, ajudando o sacerdote na evangelização. Então que Deus abençoe você, pai, mãe, padrinho e madrinha, a nossa querida comunidade, e uma feliz e santa Páscoa a todos. Louvado seja nosso Senhor.